Olá, eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre as implicações para a orientação da prática profissional. E para isso, eu conto com a presença da Flaviane da Silva, doutora em saúde da criança e da mulher. Seja muito bem-vinda, Flaviane. Obrigada. Bom, para a gente começar a nossa conversa, por que a orientação profissional tradicional já não é suficiente para o mercado de trabalho atual? É uma excelente pergunta, porque eu ainda percebo profissionais da psicologia muito obsoletos quando a gente fala de orientação profissional, porque historicamente esse campo era intitulado orientação vocacional. Ah, sim, então, verdade. Era comum um profissional dedicado à escolha, né, ajudar as pessoas a elegerem suas escolhas, a aplicarem testes somente. Os famosos testes de orientação vocacional. Não sei se alguém que está assistindo já fez esse teste, mas o teste... o que estava à tona no teste? Capturar as suas habilidades. Então, vinha lá uma série de habilidades e competências, você marcava aquelas que você se identificava, e ao final o teste dizia qual seria a sua habilidade e competência profissional, aquela que você seria feliz para sempre. Seria algo desse tipo, né? Então, é só seguir. Como um teste que mensurasse, capturasse a sua aptidão para o trabalho. Ok, todos nós temos vocações, aptidões. Só que a grande crítica que a gente faz a esse modelo de orientação vocacional é que eu posso ter uma habilidade, um dom, uma aptidão e não querer trabalhar profissionalmente com essa habilidade. Sim. Eu posso, inclusive, me permitir desenvolver outras habilidades, outras competências. Então, esse teste vocacional, ele era estreito, raso. Talvez ele trouxesse uma dimensão daquele indivíduo e não uma verdade absoluta sobre o indivíduo, sobre a escolha profissional dele. Então, hoje, cada vez mais, a orientação, ela sai da premissa da vocação e entra nessa nomenclatura, orientação profissional. Não é só capturar o seu dom e a sua aptidão, tem que fazer sentido para você. Você tem que ver o que te motiva, que tipo de habilidade você gostaria de desenvolver, mercado de trabalho, o que aquele mercado exige, as especificidades de uma determinada profissão, dias de trabalho, com quem eu tenho que manejar no dia a dia daquela função, o que vai exigir de mim, trabalho remoto, trabalho presencial, é todo dia, é dia útil, horário comercial, é fim de semana. Então, isso tudo vai compondo um escopo de orientação profissional. Então, além de autoconhecimento, além de captura de habilidades e aptidões, é conhecer o contexto social das profissões, que estão cada vez mais em movimento, móveis, fluidas e se modificando. Então, por exemplo, ser um psicólogo, inclusive, anos atrás, não é o mesmo de ser um psicólogo hoje. Sim. Então, por exemplo, até a própria psicologia tem passado por mudanças e modificações importantes, eu preciso colocar isso em análise. É nesse sentido que a gente fala de uma nova convocação de reflexão na orientação profissional. E quais competências emocionais e comportamentais são fundamentais na orientação profissional contemporânea? Bem, talvez a gente possa falar de um tripé, né? O primeiro seria o autoconhecimento, fundamental. Ajudar esse indivíduo a se autoconhecer. Saber quem ele é, o que faz sentido para ele, o que ele gosta, seus valores, seus princípios, o que é inegociável, o que é possível manejar. E eu percebo que as pessoas se conhecem pouco. Muito pouco. Porque talvez a família não oportunize esse autoconhecimento, a escola também não. Então, buscar um orientador profissional pode ser muito importante para ajudar a desenvolver essas habilidades de autoconhecimento. Um segundo ponto, talvez seja focar nas competências soft skills. Então, por exemplo, comunicação, habilidades de comunicação. A gente tem falado cada vez mais na psicologia hoje de comunicação não violenta. Como é que eu posso desenvolver uma habilidade de comunicação não violenta no meu ambiente de trabalho, seja ele qual for? Trabalho de equipe é outra ferramenta potente no trabalho, seja qual for o meu trabalho, o manejo de uma equipe, estar em equipe, conseguir, por exemplo, dar feedbacks, receber feedbacks, escuta, né? De fato, me permitir escutar pessoas, porque ouvir não é escutar. Percebo que muitas vezes a gente desenvolve a capacidade de ouvir. Mas qual seria a diferença de ouvir e escutar? O ouvir seria algo mais senso comum. Enquanto o outro fala, eu estou pensando. Sim. E às vezes pensando algo para diminuir o que eu estou ouvindo, para minimizar o que o outro está me dizendo.
ou para desqualificar. Isso seria o ouvir. E o que eu estou dizendo aqui para vocês hoje, como uma ferramenta importante, é o desenvolvimento da escuta. A escuta seria, enquanto o outro fala, eu esvazio os meus pensamentos para que a fala do outro possa me atravessar. Sim. É, de fato, estar ali disponível à escuta da diferença, né? Então, quando eu escuto, eu consigo repetir o que eu ouvi. Quando eu escuto, a pessoa me diz algo e eu repito, olha, parece que você está me dizendo isso, isso e isso. É isso mesmo? Isso é uma escuta e é esse ponto que a gente precisa desenvolver como uma ferramenta de orientação profissional no ambiente de trabalho, a possibilidade de escutar. É porque é difícil afastar juízes imaginários. Quando a gente escuta, a gente já cria, né, ali talvez uma resistência, ou já acha que sabe, já quer emitir um julgamento. É suportar não saber. Acho que esse é um desafio. E, por fim, pensar o planejamento de uma carreira, pensar mercado de trabalho. Como é tudo muito fluido e muito móvel, eu preciso pesquisar. Preciso me permitir buscar, compreender. Eu acabei de falar, né, que a psicologia se modificou muito, especialmente pós-pandemia. Eu preciso entender o que cabe a um psicólogo hoje. Inclusive o atendimento remoto, a psicoterapia remota, online, se tornou uma realidade que antes pandemia nem era permitido, era uma prática antiética. Então, eu preciso entender que competências e habilidades competem ao profissional hoje. E isso parte de estudos, pesquisas. Então, esse seria aí o caminho para o desenvolvimento de uma orientação profissional qualificada. E como a OP pode contribuir para a promoção da diversidade e inclusão no ambiente profissional? É bem interessante, né? Porque essa temática da inclusão do trabalho, né? A inclusão das pessoas, por exemplo, com deficiência no ambiente de trabalho, a diversidade no ambiente de trabalho, isso tem sido pauta, Sim. né? Na atualidade. E me parece que um psicólogo, um orientador profissional pode ser um recurso interessante, especialmente pela escuta. Eu acho que o primeiro ponto é poder escutar essas pessoas que vêm de um lugar existencial diferente, que vêm de experiências diferentes. É escutar para depois incluir. Eu percebo que algumas empresas partem do princípio contrário, não escutam as pessoas, tentam adequar as pessoas a algumas funções que já pré-existem. Quando, na verdade, aquela pessoa poderia ser muito mais potência em outros espaços de trabalho daquela empresa. Então, eu preciso escutar, preciso fortalecer a autoestima dessas pessoas, sejam pessoas com deficiência, sejam pessoas com alguma diversidade de cor de pele, de gênero, de sexualidade, enfim. É poder escutar essas pessoas. Então, acho que um orientador profissional ele pode ofertar uma escuta e pensar de que maneira aquela pessoa pode ser potente naquele ambiente. Porque, de fato, hoje, a gente precisa validar as diferentes diferenças. E quanto mais diversa for uma empresa, talvez mais impacto social ela tenha. Sim. Então, eu não posso negar as diferenças, eu não posso achar que está todo mundo ali em igualdade. Não estão. Inclusive, cada um tem os seus limites, cada um tem as suas potencialidades. Pessoas, por exemplo, com deficiência têm seus limites, mas também têm suas potencialidades. Onde eu posso potencializar essa pessoa? Onde eu consigo fortalecer onde ela é boa? Talvez seja em determinados espaços específicos da empresa. Só vou ter notícias disso se eu escutar. Então, o orientador profissional, ele pode entrar nesse caminho, né? De fazer essa palavra circular, de fazer a empresa entender os ganhos que ela vai ter com a diferença e fazer as pessoas que estão entrando também entenderem a potencialidade que ela tem para agregar numa empresa com a sua diversidade. Isso é bem importante. E, Flaviane, de que forma a orientação profissional deve abordar a saúde mental dos trabalhadores? Olha que tema sensível também, né? A gente tem falado cada vez mais de qualidade de vida no trabalho, saúde do trabalhador, saúde mental. Porque até bem pouco tempo a gente desvalidava a saúde mental. Por completo. Inclusive no ambiente de trabalho, a gente só falava da saúde física, estávamos preocupados com postura, né? Com a LER, né? Lesão do esforço repetitivo. Se falava pouco de saúde mental no trabalho. E eu percebo que isso tem crescido. Percebo que a psicologia tem sido convocada cada vez mais a estar no ambiente de trabalho com essa premissa da orientação profissional. Talvez ele esteja adoecido porque não faz sentido para ele. Não que ele não seja bom, não que a empresa seja ruim, é que não faz sentido aquele encontro, aquele perfil profissional com aquela lógica de trabalho. Então, poder ter tranquilidade de falar sobre isso
e reconhecer que não tem uma vítima e um algoz, às vezes paira por esse caminho, né? Não, a empresa não é boa, o trabalhador está muito aquém. Não, talvez não faça sentido aquele encontro. Ele pode se potencializar muito mais em outros espaços de trabalho, mais sensíveis ao que ele tem interesse, que faça mais sentido. Então, acho que esse é o caminho. Para falar de saúde mental, a gente não pode falar de o bom e o ruim. Às vezes ficamos ali na dicotomia, né? Isso é ruim, isso é bom. Não, talvez não tenha o bom, o ruim, o mal, e o algoz e a vítima. Tenha o que não faz sentido. A empresa é ótima, mas não faz sentido para mim. Esse trabalho mecanizado, repetitivo, entende? Então, acho que a saúde mental, para trabalhar com essa temática, a psicologia, profissionais de orientação profissional, seriam aqueles mais, talvez, compatíveis, porque poderiam suportar ouvir a diferença do trabalhador, da empresa, validar as diferenças, ajudar essa pessoa no autoconhecimento, ajudar essa pessoa a se desenvolver e se potencializar para tomar decisões. Porque, às vezes, não escolher é uma escolha. E isso faz sofrer, né? Muito. Então, essa pessoa precisa se abastecer de potência para fazer escolhas. E entender que uma escolha vai provocar mudança. E tudo bem, fecha um ciclo, abre-se novos ciclos, mas essa pessoa talvez precise de fortalecimento para tomar essa medida e decisão, né? Então, acho fundamental a presença da psicologia, da orientação profissional no trabalho com a saúde mental dos trabalhadores. E agora, para encerrar, quais são os principais dilemas éticos enfrentados pelos orientadores diante de um mercado em constante transformação? Olha que pergunta boa, né? Os dilemas éticos, porque é que às vezes paira que cabe tudo. Pode tudo, mas não pode tudo. Eu preciso ter um estranhamento ético. Não é porque as fronteiras se dissolveram. Quando eu digo fronteiras se dissolveram, estou pensando até nas fronteiras territoriais. A globalização fez com que, né, o mercado fosse difundido. Então, a gente consome o produto aqui, esse produto está sendo consumido na Europa, nos Estados Unidos. O trabalho, né, as empresas estão com sedes em vários territórios. Eu estou pensando até mesmo na comunicação que um trabalhador recebe da sua empresa. Às vezes, atravessa a fronteira do privado. Fim de semana, o trabalhador está recebendo mensagens para cumprir imediatamente na segunda. Então, chega domingo, cumpra-se imediatamente na segunda. As fronteiras éticas, inclusive, vão sendo rompidas. As pessoas, às vezes, se colocam em posições de realizar práticas que talvez sejam antiéticas, que não caberiam. Vai à mídia e fala algo que talvez não faça sentido, ou não deveria expor. Então, eu percebo que, ao mesmo tempo, a gente tem ganhos com as dissoluções da rigidez. Talvez me parece que a não rigidez também deixa muito fluido. E as pessoas talvez não tenham balizas, né? Às vezes, para saber o que cabe. Cabe responder uma mensagem sábado? Cabe, nas minhas férias, ir trabalhar porque a minha chefia pediu? Ou cabe ter uma comunicação no Instagram? Nossa, o Instagram, a rede social, tem sido um canal grave, às vezes, de exposição inadequada de questões do trabalho, né, de questões profissionais. Sim. Então, essa dissolução entre o público e o privado, que as tecnologias também impõem, me preocupa, porque se não for o estranhamento do profissional, se ele não souber o que cabe, não é um outro profissional de outra área que vai saber. Então, a gente precisa ter clareza dos nossos parâmetros éticos. Então, cada profissão tem lá, né, os seus códigos de ética e suas limitações. Revisitem isso é muito importante, porque às vezes a dissolução de fronteiras faz com que as pessoas percam os seus limites éticos profissionais e acabam respondendo processos éticos por isso depois. Estou falando nisso pensando do quanto as pessoas fazem perfis profissionais nas redes sociais. Sim. E às vezes expõem pessoas, expõem situações, expõem casos de modo inadequado. Então, muito cuidado com isso, né? Eu acho que às vezes a gente perde um pouco essa fronteira do Com moral certeza. e da ética. Isso é uma realidade, isso realmente está acontecendo. Muita atenção nisso. Flaviane, muito obrigada pela sua presença e também por todo o conhecimento. Foi ótimo, muito obrigada. Até mais.
É isso, gente. Chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.